Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, bom dia! Já oraram hoje? É isso aí, vamos orar, né? Hoje eu não vou para lugar nenhum, não, né? Vou ficar dentro de casa, que eu vou. A minha sala de pedir a Shopee lâmpada. A minha sala tá sem lâmpada, né? Minha sala aqui, lâmpada estraga rápido. Até poder estar mexendo aí, né, gente? Pagando coisas à beça, né? É, vai ficar meio difícil, mas tem que ter muita calma nessa hora, paciência, né? Se a gente não tiver paciência, a gente não aguenta. Então, acordei hoje de manhã cedinho com vocês, já orei, né? Vocês já oraram? Tá bom, então. Tomar um cafezinho com vocês, né? E contar umas conversas, contar umas histórias, né? Que a gente gosta de estar contando. Eu ontem fui no Poupa Tempo, hoje eu não vou para lugar nenhum, vou ficar dentro de casa, também não tem grandes coisas para fazer aqui. Mas já lavei roupa, minha roupa está toda lavadinha. E agora eu vou tomar um cafezinho e conversar com vocês um pouquinho, né? Ontem levantei cedinho, torrei um pãozinho aqui, né? E vou tomar um cafezinho. Vou só esperar o pão esfriar um pouquinho, né? E o pãozinho e o café, né? Levantei cedinho para poder. Olha, o frio tá muito grande. Aí botei esse casaco aqui e botei uma jaqueta por cima. Mas aqui em casa mesmo já comecei a sentir calor, porque eu sou muito calorenta, né? Para você me ver com casaco nesse tempo, é porque tá frio. Porque eu não gosto de casaco. Eu coloco casaco, eu tiro casaco, eu coloco casaco, mas tá frio. E levantei, né? Quando a gente tem compromisso, a gente tem que estar levantando, né? Levantei, botei um montão de roupa, depois fui tirando, mas a valência foi que eu levei a jaqueta. Levei 2 casacos, a jaqueta e esse daqui. Me arrependi, porque depois fiquei segurando peso. Aí botei uma comidinha, a gente tem que andar prevenido. Eu falei, eu não tenho dinheiro para poder comer na rua. E mesmo se eu tiver, eu não como na rua, não gosto. Então eu vou botar uma marmitinha. Aí peguei esse potinho aqui, botei até aqui de comida. Gente, mas foi comida. Eu acabei não comendo lá não. Falei, não vou comer aqui não, porque não é porque a comida tá fria não. Eu falei, não vou comer aqui não, porque não tô com fome. E acabei trazendo a comida de volta. Trouxe a comida de volta e chegou aqui, eu esquentei e comi. Mas estava era frio. Ó, dentro do Poupa Tempo estava muito frio. Lá não tinha sol, aonde que nós fizemos a fila para poder entrar. Menino, estava muito frio. Aí entramos também rapidinho. É rapidinho. Lá tem mais de 100 pessoas para poder atender. Aí fiz o que tinha que ter feito, depois fiquei lá esperando as pessoal, né? Que fui acompanhada, não podia vir sozinha, né? Uns pessoal que foram para poder fazer também. Agora a gente vai buscar. Lá para dia 31, vamos ver o dia que ele vai botar lá, né? O rapaz. Vou até ver o papelzinho ali, porque eu sou toda voada. Aí ele falou que eu ia falar no grupo, o dia que é para poder pegar. Tudo bem. E viemos embora para casa. Quando chegou aqui, esquentei a comida, comi, né? Gente, está muito frio para poder levantar de manhã. Muito frio. E tem pior que as pessoas esquecem desse frio quando entra o verão. Porque o verão, também vou te contar. Também vou te contar. Estou esperando só esfriar aqui. Estou sem pão. Não fui nem Alcântara. Esse pãozinho aqui é gostosinho, café. Torradinho, quentinho. E vou me programar aí, né, gente? Porque estou para poder ir no Ceasa. De novo. Assim. Porque se você for no Ceasa, você tem um mamão dentro de casa para poder comer. Só não pode trazer muita coisa, que você se perde na comida. Deus, ele escreve certo por linhas tortas. Esse ditado é certo.
Você não pode comer muito. A minha mãe que fala que antigamente não escutava dizer esse negócio de diabetes. Agora, as crianças, eu vi um neném com a glicose super alta. Ele usava um aparelho. Fazer o quê, né? Eu tomando café em pé, porque não tem uma mesa. Mas eu vou comprar, se Deus quiser, Deus vai dar graça. Eu espero, tenho paciência. Tem que ter, como é que você não vai ter paciência? Se você não tiver paciência, não vai chegar nada a você. Não adianta. Mas Deus é fiel. Eu, quando eu era pequena, eu não tinha nenhuma mesa, não tinha uma geladeira, eu não tinha nada. Nem um banheiro principal, né? Hum, mas tudo tinha solução. Tinha água para beber, eu chupava uma bala house preta, aquela preta forte, e bebia um copo d'água. Pra dizer que estava gelado. Eu ia no banheiro, ia atrás da minha casa e levava a enxada, né? Então tudo tem solução. Botava terra, tirava. Então, eu tinha vergonha de levar um namorado na minha casa. Eu não tinha namorado. Porque meu pai, além de não deixar eu namorar, eu não tinha casa boa. Morava num barraco de pau a pique. Sem banheiro. Sem quartos pra gente dormir. Era 4 irmãs. Era não, é, né? E ficava com vergonha. Era 2 cômodos. Um banheiro e um cômodo que dividia um armário, dividia onde meu pai e minha mãe dormia. Então era muita vergonha, eu tinha muita vergonha. E sem falar que meu pai não era aquele pai que falava assim pra você: ah, você pode trazer seu namorado aqui para me conhecer. Não, quando ele viu eu namorando no caminho, ele me batia, fazia eu passar vergonha. Fazia eu passar vergonha e sofria, a gente sofria. Eu sofria, eu era a que mais sofria. Porque meu pai falava que eu não era filha dele, porque eu sou mais clara. Tem uma clara também, uma escura e uma preta, uma escura e uma branca. Uma escura e uma branca, uma escura e uma clara. Uma mais escurinha e uma mais clarinha, né?
Então, meu pai falava que eu não era filha dele. E eu era a que mais sofria, porque apanhava. Isso também era mais velha, né? Mas desde pequena mesmo, 5, 6 anos, 5 anos. Eu não lembro daí por diante, né? Porque eu era muito neném. Mas de 5 anos em diante eu já lembro. E a gente não tinha nada. Nada, nada, nada. E meu pai não era uma pessoa que. Meu pai e minha mãe era uma pessoa que trabalhava, mas não dava nada pra gente. Então eu fui crescendo assim, né? Nesse sofrimento. Ainda bem que Deus estava sempre no controle, mas eu preferia ter morrido. Porque eu tive duas irmãs que morreu. Então elas morreram, não sei, foi de meningite, uma coisa assim. Eu preferia ter morrido no lugar delas, porque o que nós passamos não foi brinquedo, não. O que eu passei não foi brinquedo, não. Mas essas coisas tristes assim a gente não fica lembrando muito, né? Eu lembro que quando eu era pequena eu brincava muito, mas eu apanhava muito também. Eu não podia fazer nada. Você está entendendo? A minha vida foi só a misericórdia de Deus. Vivi pela misericórdia de Deus, não sei porquê. Não sou nada, não sou uma, como é que fala, uma empresária, não sou nada, estou aí, ó, no mundo, sabe? Aí eu queria só saber por que a pessoa nasce para morrer, para sofrer. Se Jesus já levou todo o seu sofrimento, todas as suas dores, né? Aí para a gente poder, não estou desdenhando, não, para a gente poder conquistar a nossa vida eterna, a gente tem que sofrer. A gente tem que passar por tantas lutas. É coisa que você não entende. Nem eu. Eu queria entender, né? Porque você, quando está sofrendo, você sofre, mas você amanhã depois você vira uma empresária, você fica rica e você não morre. Entendeu? Né? É isso aí. Eu queria saber, sabe? Que meu pai depois ele ficou uma pessoa melhor, né? Mas até quase abusado eu já fui, pelo meu próprio pai. Teve a vez que minha mãe cansou, né? Não sei o que minha mãe aprontava também, porque ninguém briga, ninguém bate ninguém à toa. Essa parte eu não lembro, né? Mas minha mãe, vou embora, vou poder buscar vocês, vou vir buscar vocês, nós ficamos. Meu pai bebia todo dia, usava droga e eu tenho vergonha de falar isso. E ele chegava e todo dia batia na gente. Eu, com 7 anos de idade, eu ia na delegacia para poder chamar a polícia para ele. Mas eu era esperto, eu sempre fui muito esperto. E ele chegava, às vezes a polícia falava assim: a gente vai lá para poder pegar ele, mas a gente vai matar ele, você vai ter que falar não sei o quê. Moço, eu não conheço ninguém lá em cima, não conheço ninguém lá. Você está entendendo? Então, minha mãe foi embora e meu pai chegou. A gente botava um peso atrás da porta. Doidão. Aí eu botei as crianças para dormir, que tenho duas irmãs que é mais nova do que eu, e fiquei na ponta. E ele veio e botei uma calça comprida. Parece que foi que eu estava de calça comprida. Minha mãe falou: André, parecia que minha mãe sabia, sabe? André, você, toda vez que você for dormir, minha filha, você bota aquela calça. Eu tinha uma calça de veludo que eu gostava muito dela, ficava muito bonita no meu corpo. Eu gostava que eu tinha o corpo bonito. Aí minha mãe falou: bota aquela calça. Botei a calça. Quando eu botei as crianças para dormir. Quando eu botei as crianças para dormir, ele veio de lá e meteu a mão na minha calça para poder arriar minha calça. Aí eu falei, aí acordei. Aí, aí eu apagava a luz, eu acendia a luz, ele apagava a luz, pensando que eu estava dormindo, entendeu? Aí veio de novo para poder arriar minha calça. E as crianças com sono pesado, né?
quase fui estrupada, entendeu? Pelo meu pai. Mas isso aí eu relevei, depois ele foi ficando mais velho, né? Depois ele foi ficando mais velho, aí foi ficando mais responsável. Ele já tinha já um... Já viu que eu peguei, tive filho, já tinha minha vida. Ele mudou, ele mudou. Ele tratava da gente melhor, entendeu? E eu perdoei, eu perdoei. Eu não lembro, a pessoa pode me fazer as coisas, eu não lembro, eu perdoo, sabe? Pessoal, vou deixando vocês por aqui, depois a gente conversa, termina esse papo aí, tá? Não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no meu canal. Beijinho para todos. Fiquem todos na paz. Feliz quinta-feira.